Resposta a Jó. Resposta a Jó é um livro de Carl Gustav Jung. Um livro muito interessante. Um livro que abriu a minha mente para o entendimento da questão sobre Deus. Jó, o livro de Jó é um livro bíblico. Está no Antigo Testamento. É um livro que tem 42 capítulos, né, muito interessantes, que começa mostrando quem era Jó. Jó era um homem temente a Deus. Rezava para Deus, para Jeová, né? Naquela época era Jeová. Fazia holocaustos para Jeová. Rezava em nome dos filhos, caso os filhos tivessem feito alguma coisa, ele rezava em lugar dos filhos. Sempre fazia alguma coisa para agradar a Deus. O mais interessante é que Jeová se vangloriava, isso no livro de Jó, se vangloriava de ter um adepto, um crente como Jeová, e anunciava isso aos quatro cantos, né? Dizia que ele era um exemplo de crente. Até que, numa dessas falas dele, apareceu Satanás. Isso está no livro de Jó. E Jeová pergunta quem era ele, de onde ele vinha. Ele disse que vinha viajando pelo mundo. E que Jó era crente a Deus porque tinha tudo. Tinha tudo, vivia numa fortaleza, vivia ali com muitos privilégios, né? Que seria bom que tirasse esses privilégios dele para ver se de fato ele era esse crente fervoroso, né? Era esse crente fervoroso. E Jeová resolveu fazer isso. Retirar as posses dele, queimar tudo, né? Matar os animais, os escravos e tudo. E Jó ficou sem nada. Mas Jó não reclamou. Não reclamou absolutamente nada a Jeová. Jó não reclamou. Perdeu tudo e não reclamou. E Jeová, olha aí como ele é crente, como ele de fato é fervoroso, né? É um exemplo para todos. E sai alardeando a fé de Jó. Até que o Satanás diz, mas é porque ele tem saúde. Eu estou sintetizando, porque na verdade são 42 capítulos, é muita coisa. E aí, Jeová resolve fazer Jó adoecer para ver o que acontece, né? E aí, Jó continua adepto, mas pergunta, vem cá, por que eu? Por que você faz isso comigo? Qual o mal que eu lhe fiz, Jeová, para que você faça isso comigo? Antes da resposta, Jung vai responder, escrever um livro, respondendo a Jó as razões. O livro retrata a relação do ser humano naquela época com o sagrado, com o divino, com Deus. Essa relação era uma relação nesse nível, onde o ser humano tinha que provar a todo custo a sua fé. Tinha que aceitar tudo, inclusive uma provocação dessa, que a Satanás aí representa a sombra que estava ali, diria, encoberta, a sombra do Deus Jeová. Satanás aparecia ali como representação dessa sombra. Então, na verdade, ali é uma disputa entre Deus e o Deus escondido, Deus que não é revelado, né? Bom, o livro de Jung, ele é fenomenal. É um livro fino, que eu aconselho vocês a ler, né? Resposta a Jó. Primeiro, lê o livro de Jó. Embora sejam 42 capítulos, mas são capítulos curtos, são versículos curtos, né? É, na verdade, um diálogo constante entre Jeová e o Satanás, depois Jó e alguns dos seus amigos. Então há muitos diálogos. O que ele deveria dizer, o que ele não deveria dizer. É muito interessante o livro.
Aí depois você veja a interpretação magistral de Jung sobre o que significa psicologicamente Jó. Bom, para que a gente entenda um pouco essa questão, é preciso que você analise a sua crença em Deus. A sua crença. Ela deve merecer uma ressignificação. Ressignificação. Isso não quer dizer que você deva deixar de acreditar no seu Deus, mas é preciso que você destitua essa crença do absoluto, de algo que cega. Pense assim, uma criança de 5, 6, 7, 8 anos de idade, os pais ensinam que Deus está no céu, falam de papai do céu, porque é uma criança, usam figuras de linguagem, né? Papai do céu, fala em luz, em um anjo, fala numa estrelinha, virou uma estrelinha, tudo isso é figura de linguagem para a criança. Mas quando essa criança chega na adolescência, ela começa a perceber que não é bem assim. Vai aprendendo com a religião outras representações, outras nominações. E quando chega numa idade mais adulto jovem, ou uma pessoa mais madura, já tem outro conceito de Deus. Então isto quer dizer que a evolução psicológica de uma pessoa requer diferentes entendimentos a respeito de Deus. Então não é o mesmo Deus. Diferentes entendimentos, diferentes compreensões, diferentes análises a respeito de Deus, independentemente da continuidade de uma crença. Não se trata de negar, porque você evolui, então o seu conceito sobre as coisas evolui. É claro que evolui, o seu conceito sobre as coisas tem que evoluir. Você tinha um pensamento a respeito de automóvel quando você era pequeno, de carro. Quando você amadurece e quer comprar um, você vai analisar que tem custo de manutenção, que tem quilometragem, que tem pneus, que tem uma série de obrigações acessórias àquele bem. Antes era simplesmente um carro pela estética bonito, pela velocidade, mas depois você entra em contato com uma realidade, porque já é adulto. Então assim é o conceito sobre as coisas, sobre Deus, tudo se modifica e isso é natural. As religiões tendem a manter o mesmo significado, as mesmas palavras, o que se chama dogma. Jó enfrenta a questão do dogma. Ele tinha que temer a Deus. Isso era um dogma. Depois ele vai percebendo que a sua crença se voltava contra ele. O Jeová que ele via era esse Jeová que o punia. O Jeová que ele acreditava era aquele que impunha sofrimento a ele para testá-lo. Essa era a crença no Deus daquela época. Hoje, Jó teria outro entendimento. Peraí, por que você está me causando sofrimento? Você não me criou para sofrer? Para que eu vou sofrer? Para lhe agradar? Para que eu vou provar para você se vangloriar de mim? Então, esses questionamentos hoje Jó faria. E você, independentemente da sua religião, seja você budista, muçulmano, do candomblé, espírita, católico, protestante, taoísta ou qualquer outra religião, você precisa ressignificar o conceito que você tem. O conceito da religião é um conceito coletivo. Mas você precisa ter o seu conceito, ou continuar adepto, ou continuar crente naquele modo plastificado não é o termo, cristalizado de entendimento das coisas. Tentar explicar o que está escrito
como verdade é não entender que o conhecimento humano evolui. Na realidade, deve-se tentar explicar que aquilo foi escrito válido para uma época. Para aquela época, para a época atual, aquilo não pode ser válido, porque o espírito evolui. Você evolui. Então Jó, ele traz um questionamento para tirar ele de uma armadilha, a armadilha da crença dele. Ele tinha uma crença em um Deus que lhe impunha sofrimento, gratuitamente. Ele não pecava, ele não era mau, ele era reto, correto, amante de Deus, temente a Deus. Por que prová-lo? Por que retirar tudo isso dele? Para quê? Para impor sofrimento a ele? Então, Jó era um marionete. Não era um ser humano, porque ele estava sendo testado pelo Deus que ele acreditava. Então a resposta a Jó que Jung dá é esta: você é escravo da sua crença. É preciso que você ressignifique Jeová. Jeová é a figura paterna, representa o arquétipo paterno. Não pode ser tido como Deus. Deus é algo incognoscível. Incognoscível. Não pode ser humanizado. Bom, nós humanizamos na busca de um entendimento. Então, quando você humanizar Deus, é apenas para que você encontre uma conexão. Então, quando você diz Deus é amor, amar é um conceito humano. Quando você fala Deus é amor, porque você quer estabelecer uma conexão com algo que você desconhece. Então, é uma figura, é uma representação, é um símbolo, o amor, e tudo aquilo que você colocar a respeito de Deus. Portanto, não significa negar a existência. Quando se pensa, ou quando se analisa, ou quando se critica um saber, você está tentando destruir o conhecimento que o ser humano adquiriu. Eu não quero tirar a fé de pessoa alguma. Apenas uma reflexão sobre a armadilha que é colocada pelo próprio ser humano de uma época trazida para a época atual, 3, 4 mil anos depois. O entendimento é o mesmo? Não pode ser, a humanidade evoluiu. Evoluiu e muito. O ser humano melhorou e muito. Mesmo que a gente olhe para a sociedade e veja só o lado negativo dela, melhorou muito, porque esse lado negativo dela hoje é melhor do que o lado negativo que existia antes. Melhor, né? As coisas evoluem. Se você vê pessoas psicopatas, fascínoras, pessoas assassinas, etc., coloque isso em grau muito maior na antiguidade, porque era lícito. Era lícito, a depender de quem, quando, em que cultura. Então, a mesma coisa serve para a nossa percepção de visão de mundo. Visão de mundo. Deus e o mundo, Deus e a pessoa. Nós tendemos a trazer Deus para este mundo, para esta terra. E Deus não é aquilo que o humano enxerga. Serve, é útil psiquicamente. A ideia de Deus, como eu já disse, ela é necessária. Ela é oportuna para um equilíbrio psíquico, para lidar com a sombra, lidar com o medo. É uma ideia necessária. Bom, mas a realidade primeira é inexplicável o surgimento das coisas, de tudo. O ser humano não é capaz de fabricar um átomo. Não é capaz de fabricar. Ninguém do nada faz alguma coisa. Se do nada faz alguma coisa, é porque não é o nada. É algo que está encoberto.
Bom, então a ideia de Deus deve partir de uma lógica, algo criou, ponto. O que é? Não sei, não sabemos, não temos ideia. Jó acreditava que esse Deus o protegeria, Jó acreditava que esse Deus resolveria tudo, que esse Deus o recompensaria. Não deu certo, a crença dele era utópica, porque o próprio Jeová se mostrou extremamente cruel com ele, né? Porque a crença nesse Deus maravilhoso encobre aquilo que não é maravilhoso para o ser humano e que nós não precisamos atribuir as duas coisas ao mesmo Deus. Nós temos que pensar assim: como as coisas funcionam, eu não sei. Eu estou sujeito tanto ao bem quanto ao mal, eu estou sujeito tanto à vitória quanto à derrota, eu estou sujeito tanto a ganhar quanto a perder, a adoecer quanto a ser saudável, eu estou sujeito a isso. E não que isso seja uma recompensa ou uma punição. A resposta a Jó parte desse princípio. Ao lado humano, psicológico que Jó entregava para Deus, como se tudo fosse uma questão de Deus. Como muita gente diz, eu entrego a Deus. Eu entrego a Deus. Como assim você entrega a Deus? Não, entregue a você. Veja suas incompetências, suas inabilidades. Não entregue a Deus. Você não sabe. Então, se você entrega a Deus, você tem que aceitar que se você ganha, Deus é bom para você. Se você perde, Deus é mal para você. Se você está entregando a Deus. Então, Jung vai questionar essa dialética, esse Deus que admite essas duas polaridades. O fato inquestionável é que o ser humano não se autoexplica. Não se autoexplica. O universo não se autoexplica, né? Até o Big Bang, que é uma teoria muito aceita, os cientistas se perguntam: e antes? Que buraco negro foi esse que colapsou e depois explodiu? Então, é incompleto. É incompleto. O ser humano não se autoexplica. Você não explica que a sua identidade, a sua personalidade, o seu ser veio de um cérebro de carne, né, de neurônios. Não, ali não está o eu, ali não está o pensar, ali não está o sentir, no sentido de sentimento, de amor, não está no cérebro. O cérebro responde. Você pode mapear o comportamento humano, mapear aonde acontece a consequência, mas não é a causa. Você pode até tocar no cérebro aberto e eliciar um comportamento. Aí você vai dizer: olha aqui, se eu tocar aqui, vai acontecer isso. Se eu tocar ali, vai acontecer aquilo. Sim, porque você tem um órgão que é o centro do sistema nervoso. Então vai acontecer. Mas a causa não está ali. A causa é externa ao corpo, mas está entranhada no corpo. Então, quando você entrega a Deus, como Jó entregava tudo a Deus, você vai se decepcionar. Não com Deus, você vai se decepcionar com a sua crença. Porque ela não vai corresponder à realidade. Você não pode atribuir ao seu Deus o bem e o mal. Não pode, nem o bem nem o mal. Você tem que começar a enxergar a vida, a realidade e tentar decodificar. E não enquadrar a realidade em algo que está escrito. Então, se alguém escreveu lá atrás, tudo é amarelo, como é que você enquadra todas as cores no amarelo? Terá que provar. A mistura de todas as cores é o branco e não o amarelo. Então, não, o que está escrito, pode ser que alguém estava com um problema na vista e via tudo amarelo. Mas a gente não pode
enquadrar a realidade numa ideia, num conceito. A realidade muda, a sociedade muda, os paradigmas mudam. Principalmente no que diz respeito à análise do funcionamento da vida, porque tem leis físicas que são variáveis no microcosmo e no macrocosmo. Você tem que... Peraí, eu não posso aplicar tudo como se tudo fosse uma coisa só. Tudo está interligado. Não é uma coisa só. Não podemos resumir a vida numa coisa só. Não podemos. Então, Jó, ele é testado para que ele saia de uma crença cega e entenda de uma forma diferente a sua relação com o universo, com a vida e com o divino. O Deus de Jó era um Deus muito cruel para ele. E talvez o seu Deus seja muito cruel para você, porque não lhe dá muita alternativa. Uma vez eu li uma mensagem do espírito André Luiz, que eu gosto muito, e sempre divulguei essa mensagem. Se vocês quiserem pesquisar depois, a mensagem chama Pensar. Pensar. Está num livro chamado Respostas da Vida. Não é resposta a Jó, não, porque a mensagem não está no livro de Jung. É psicografia de Francisco Cândido Xavier, Respostas da Vida. Mensagem, pensar. Primorosa mensagem. Num certo parágrafo, o Espírito coloca assim, metaforicamente, mas filosoficamente, para o nosso entendimento. Ele diz assim, Deus é amor. Metafórico. E não pune criatura alguma. Aí ele penetra na questão da punição. Ele diz, não, aquele Deus de Jó não era Deus. Se Deus é amor, não pune. Se ele pune, ele não é amor, então ele não é Deus, era a crença de Jó. Deus é amor e não pune criatura alguma. E continua. É a própria criatura que se julga. Ó, é você que se julga. É você que se enquadra. É você que se culpa. É a própria criatura que se julga e se pune de acordo com o entendimento que tem de Deus. Então, seu entendimento sobre Deus pode lhe escravizar, pode lhe punir. O seu entendimento. É você o algoz, o próprio algoz. É você que cria um sistema de culpa, de medo, porque você não entende o que significa Deus é amor. O que significa essas três palavras? Deus é amor. Tudo mais fora disso pode aprisionar você. Então, o que significa? O que Jó precisava aprender sobre Deus é amor? Quer dizer o seguinte, tudo que existe vem de Deus. Tudo. Deus é amor. Tudo que existe vem de Deus. Tudo que existe é para o humano. Deus é amor, porque o amor é a máxima expressão humana. Então, Deus é amor quer dizer, tudo que existe é para você. Não é para lhe prejudicar. Não é para lhe punir. Você só precisa aprender a manejar. É como você entregar uma tesoura a uma criança. A tesoura não foi feita para punir a criança. A criança precisa aprender a manejar, a ter coordenação motora, a saber como usa. Enquanto ela não aprender, ela poderá estar sujeita a se cortar. Então, a gente cria uma ideia de que Deus pune porque nós estamos aprendendo a manejar a ideia de Deus. Maneje a ideia. Maneje o Deus é amor. Porque tudo que o Espírito diz é real. Não pune criatura alguma. É a própria criatura que se pune, que se culpa. Não. É a própria criatura que se julga e se pune
segundo o entendimento que tem de Deus. Tudo que vem depois de Deus é amor, é para você entender que o seu conceito, a sua visão sobre Deus, o seu entendimento sobre Deus precisa ser atualizado. Atualizado. A resposta a Jó é: Jó, você não percebe que é você que está fazendo isso com você? Você não percebe que são forças internas que estão atuando sobre você e você acredita que aquilo vem de Deus? Não. É preciso que a gente reanalise o papel de Deus em nossa vida. Ele é um papel predominante. O nosso saber, as nossas crenças nasceram, os nossos conceitos nasceram de crenças primitivas, que vêm lá das cavernas. E algumas ainda são muito arcaicas e que não oferecem ao ser humano a liberdade de ser ignorante. Imagine você punir um filho seu de um mês de nascido porque ele suja a fralda. Não tem sentido. Aquilo é pertinente àquela idade. Você vai limpar? Você vai deixar a criança cheirosinha? Claro! Então por que o seu Deus vai punir você ou alguém? Não. O universo está aí para o ser humano. O ser humano é dono disso tudo. Dono no sentido de é o administrador de tudo que existe. Tudo é para o humano, porque Deus é amor. A metáfora é essa. Não pune. Não há que estabelecer uma relação de ganho e perda, de recompensa e punição quando se trata de Deus. Entenda que tudo foi feito por esse ente que a gente chama de Deus, que eu digo que é o incognoscível, o incompreensível, o desconhecido, mas que há algo que fez tudo e entregou ao eu, ao humano, não é a mim, não é a eu, Adenauer, não. Ao eu, ao seu eu. O eu é proprietário de tudo, no sentido de ser administrador e de ser capaz de manejar. O que nós estamos fazendo aqui numa live, usando um celular, usando um computador, é o conhecimento humano, é o manejo do universo, é o manejo das coisas de Deus. Então nós manejamos e construímos esses aparelhos. Manejamos e construímos esse aparelho para ampliar o olhar. E outros manejos. Então, tudo existe para que o ser humano maneje e se perceba. Não é para ele ficar adorando Deus ou Deus se vangloriando dele. Essa é uma questão humana, isso é um conceito humano. Então, tudo foi feito por algo que a gente chama de Deus, que eu chamo de incognoscível, portanto, não é uma negação, mas um desconhecimento. E a gente não pode atribuir a Deus o que é psíquico, psicológico. A ideia de um Deus protetor, ela harmoniza a consciência, mas não resolve, porque cria fragilidades. Então, Jó recebe uma resposta de Jung, dizendo: Jó, observe-se, retire de Deus o que você está colocando. É seu. Saia da prisão que você mesmo criou para você. Não é a morte de Deus, não é a negação de Deus, mas uma ressignificação do conceito, do entendimento, da ideia. E nós precisamos, de fato, adiantar esse entendimento para não criarmos seres, digamos assim, escravizados por uma crença. Não merecemos isso. Não merecemos criar um Deus que nos aniquile, que nos perturbe, que nos prejudique. Não podemos fazer isso. A ideia, ela é real, ela de fato existe. Deus é algo que é imprescindível ao ser humano. Mas a gente não pode criar um Deus à nossa imagem e semelhança. Não, nós criamos um Deus à nossa imagem e semelhança por não reconhecer o que nós somos, por não saber o que nós somos. Quanto mais você se conhecer, mais você retira certos atributos de Deus e os integra como habilidades úteis. Ok? Essa é a nossa live de hoje. Próxima semana, estava vendo aqui,
nós vamos falar sobre transcendência. O que é transcendência? Tá bom? Até lá, até segunda-feira.